E aí, gente, tudo certo? Então, continuando de onde nós paramos na última, né? Nós passamos um pouquinho da teoria em relação ao balanço de massa, tanto em base molar quanto em base mássica. E aqui agora nós vamos fazer os exemplos relacionados a isso. E aí, como funciona? Vamos entender o contexto, né? Aqui nós temos uma situação problema, basicamente é o quê? Você tem um sólido úmido, ele está entrando no equipamento, alguma máquina, alguma coisa, e ele está secando esse sólido. Como que funciona a secagem desse sólido? Ele vai gerar calor, e aí vai trocar calor, a água vai sair, por ela ser mais volátil, né? Vai sair e vai sobrar o seu sólido seco. Dá para perceber, ó, pelas correntes que seu sólido ele não seca 100%. Então, o que acontece aqui para nós? Nós temos então a entrada de sólido úmido aqui na corrente F, tá vendo? A setinha para dentro, entrada. Então, na corrente F nós temos sólido úmido. O que que tem na corrente F? Então, ele fala que o Fzinho aqui, o que que é esse Fzinho? É a fração mássica, no caso dos componentes. Então, o primeiro eu tenho para água, então, aqui, ó, Fzinho da água em Fzão, quer dizer o quê? A fração mássica de água na minha corrente F é igual a 20%. E aí, por assimilação, se ele não desse o valor da porcentagem de sólido, você saberia que é 80%. Por quê? Se você tem uma corrente, você sabe que o total dela tem que ser 100%. Então, se 20% representa a água, quer dizer que 80% vai representar o sólido. Até aí, beleza. Aí, ó, nós sabemos que o quê? Esse sólido está entrando, ele está secando, então ele está liberando a água dele e vai sair o sólido seco. Então, ó, liberação de água. Aqui eu tenho uma corrente W. O que que é essa corrente W? Água. Então, qual seria a proporção de água, no caso, a fração de água aí? Se eu fosse escrever isso, seria F de água na minha corrente W é igual a 100%. Por quê? Só sai água, então é 100%. E aí, beleza, nós temos a corrente de sólido seco, que é a minha corrente P. Então, ó, a fração mássica de água na minha corrente P é 4%. Então, eu reduzi de 20% para 4%. E aí eu tenho o F, no caso, a minha fração mássica de sólido da minha corrente P é 96%. Então, beleza. Aí o que que ele está querendo? Ele quer saber qual que é a fração de água removida do sólido original. Então, como que nós vamos calcular essa fração? Nós vamos ter que relacionar a quantidade de água que está entrando com a quantidade de água que está saindo. E aí entra a nossa condição de balanço de massa. Por quê? Nós queremos saber quanto de água está entrando e quanto de água está saindo aí do meu sistema. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que avaliar o quê? Nós podemos avaliar os graus de liberdade. Mas, ó, se vocês olharem, eu tenho a fração em todas as minhas correntes. Então, aqui eu já tenho um bom parâmetro. O que que eu preciso aqui para mim conseguir trabalhar com isso? Se eu olhar, eu tenho o Q de incógnita? Eu tenho o meu F, o meu W e o meu P. Então, o que acontece para mim? Eu tenho três incógnitas. Se eu tenho três incógnitas, eu preciso de duas ou três equações para mim conseguir resolver. Se eu tiver duas equações, eu vou precisar só de uma base de cálculo para conseguir resolver. Se eu tiver três equações, eu resolvo tudo, sem precisar de base de cálculo. Então, ó, nós temos dois componentes. Se vocês lembrarem lá do que eu falei na outra, eu tenho dois componentes, então eu tenho automaticamente duas equações. E aí eu teria também a do balanço global, mas como eu vou usar dos dois componentes, se eu combinar essas dos dois componentes, eu chego na do balanço global. Então isso aí vai me remeter a uma equação que não é tão viável para nós. Então eu vou considerar as duas de componente. Então quer dizer o quê? Eu tenho duas equações. E aí se eu for avaliar o grau de liberdade, aqui vai dar 1. Então meu grau de liberdade é 1. O que significa isso? É um sistema possível e indeterminado. Por que indeterminado? Ele vai depender da minha base de cálculo. Então, eu vou dar uma base de cálculo para mim conseguir resolver esse exercício. Então, ó, como para mim vai ser mais simples, eu vou falar aqui que a minha base de cálculo vai ser a minha corrente F. E aí, como eu estou trabalhando com sólido, eu não tenho nenhum gás nem nada, eu posso trabalhar com base mássica. Eu poderia simplesmente falar que eu tenho 100 kmols de água ali e tenho 100 kmols do meu sólido, mas aí isso não me ajudaria tanto porque eu não sei qual é a composição desse sólido, né?
Então, eu vou falar que no meu F aqui eu tenho 100 quilogramas. E aí eu vou fazer os meus balanços. E eu sei o quê? Se eu for fazer o balanço aqui para água, como que funciona o balanço para água? É a fração molar de água vezes a corrente em cada um deles. Se eu for fazer para o sólido, a fração molar de sólido vezes a corrente, e aí incluindo isso na equação. Se eu for avaliar aqui, ó, eu sei o quê? Que a água ela está presente em três correntes. Se ela está presente em três correntes, quer dizer o quê? Que eu vou precisar de alguma informação para mim conseguir determinar, porque ela vai depender de duas variáveis. Então, ela depende de F, W e P. Se eu estou falando que eu sei o F, então vai só faltar o W e o P. Eu preciso descobrir uma delas. Mas agora, se eu olhar para minha equação em relação ao sólido, eu sei o quê? Que o sólido entra em F e sai em P. Então, quer dizer o quê? O que entra de sólido em F é igual ao que sai de sólido em P. Então, se eu falar aqui o seguinte, se eu falar que 80%, lembrando, ó, 80% é a mesma coisa que 0,8, vezes o meu F, que é a minha corrente de sólido úmido, é igual ao quê? 0,96 vezes a minha corrente P. O que isso me mostra? Mostra que o que está entrando aqui, ó, isso aqui, ó, eu posso falar que é a entrada de sólido, isso aqui vai ser a saída de sólido. Então, ó, nós temos aqui a condição de regime permanente, então o que está entrando é igual ao que está saindo. Se eu for manipular isso aqui, ó, o F eu sei que ele é 100 quilogramas. Então, eu vou só isolar o meu P para mim conseguir determinar o valor dele, que vai ser 0,80 dividido por 0,96 vezes 100. E aí, resolvendo isso rapidamente, nós sabemos que o P ele vai ter 83,3 quilogramas. Então, nós determinamos aqui o valor da minha corrente P. E aí, ó, eu fiz o meu balanço para o meu componente, que é o sólido, agora eu posso fazer para água, porque agora eu já sei o valor de P. Então, como que nós vamos trabalhar isso? Eu sei que o que entra tem que ser igual ao que sai. E agora, se eu for olhar para a água, né, o que entra de água é 0,20, 0,2 no caso, né, vezes o meu F, porque 0,2 é a fração de água, é a porcentagem de água, que é 20%. Igual, por que o igual? Porque aqui, ó, eu tô falando que o que tá entrando é igual ao que tá saindo. O que tá saindo é 100% de água na minha corrente W, então é 1 vezes W, 100% é 1, né? Mais 0,04, que é 4%, vezes P. E aí a mesma coisa, eu preciso isolar o meu W para conseguir determinar esse valor aí. Quanto que é o meu W ali, ó. Então, o meu W vai ser 0,2 vezes F menos 0,04 vezes P. Isso então vai me dar 0,2 vezes 100 menos 0,04 vezes 83,3. W é igual. Então, qual que é o nosso valor do W? Se eu for substituir e calcular os valores aqui, eu vou chegar em 16,7 quilogramas. Então, nós sabemos quanto tem de água saindo lá do meu sistema, e eu sei também quanto de água está entrando. Então, como que eu calculo a fração de água removida? Não é o que sai de água pelo total que eu tinha, então vai ser o quê? É basicamente o meu W, então a fração de água removida é o quê? É o meu W dividido pelo que entra de água. O que entra de água? É 0,2 vezes o F. Isso aqui vai me dar 16,7 dividido por 20. Então, isso, se eu for calcular aqui, vai me dar 0,835. Se eu quiser fazer isso em porcentagem, só multiplicar por 100, 83,5% de água. Fechou? Então, esse aqui é um exercício simples, com dois componentes só, três correntes, mas nos leva a pensar um pouquinho e trabalhar um pouquinho essa condição. É lógico que quando você vai se aprofundando um pouco mais na disciplina de Fundamento de Cálculo em Processos, esse nível aumenta um pouquinho, então ele se torna um pouco mais complexo. Aí vamos ver mais na frente esse mesmo balanço de massa, só que eu vou ter que avaliar ele em mais componentes, então aí já dá uma boa dificuldade. Então, para esse exercício é isso, aqui para ter uma noção de como funciona o balanço de massa em base mássica, né? Agora,
como nossa próxima etapa é entender como funciona em base molar, que não vai mudar praticamente nada, né? Você vai estar mudando só a unidade de medida, e aí a grande pegada é você conseguir trabalhar, se necessário, com a conversão delas, tipo, transformar de quilomol para quilograma, ou de mol para grama, ou de libra-mol para libra, sempre tentar entender essa relação. Mas para isso aqui, é isso. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.